Prezados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lição 13, parte 2. Recomendações especiais com base em Mateus 7, de 7 a 23. Na primeira parte dessa lição 13, meus irmãos, nós vimos sobre a questão dos julgamentos. Eu não vou recordar aqui, mas se você quiser, é só rever o vídeo que está aí no YouTube, tá? Nós vamos passar direto para essa parte 2 da lição número 13. E eu quero dizer aos irmãos que nas minhas anotações eu tenho como fonte, além da revista, né? A minha principal fonte de consulta é Estudos no Sermão do Monte, de Martin Lloyd Jones. Eu não disse isso na parte passada dessa lição, mas estou dizendo aqui agora, né? Mas lá na parte passada eu deixei fixado lá o primeiro comentário, dando essa fonte, né, de consulta para essa lição. E o nosso texto aqui, meus irmãos, é Mateus 7, de 7 a 23, que nós vamos ler por partes, né? Porque nós vamos ver algumas recomendações especiais com base em Mateus 7, aí, de 7 a 23. Elas serão 3 recomendações e à medida que nós formos falando quais são, nós vamos lendo aí o texto. Então vamos à primeira. A primeira recomendação está aí nos versos 7 a 12. É sobre ser persistente na oração. Então diz assim, olha: pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo vós também, porque esta é a lei e os profetas. Então veja bem, meus irmãos, o que nós temos aqui: pedir e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Vosso Pai Celestial, mais que um Pai terreno, dará bens, boas coisas, uma tradução mais literal, aos seus filhos que pedirem. Será, meus irmãos, que existe algo mais animador para aqueles que creem do que essa promessa de Jesus, ou do que uma promessa como essa, vinda de Jesus? Acredito que não, né? Eu creio, meus irmãos, que nós já conseguimos entender que, biblicamente, a nossa vida nesse mundo é uma jornada. Nós estamos aqui de passagem e indo para algum lugar. Graças a Deus sabemos para onde nós estamos indo, né? A nossa cidade é a cidade celestial. É para lá que nós estamos indo. E nós já nos demos conta de que essa jornada aqui, ela inclui, em muitos pontos, problemas e às vezes incertezas até. E nós não sabemos com exatidão em quais pontos da jornada nós nos encontraremos com esses problemas e com essas incertezas. Nós sabemos para onde nós estamos indo, mas não sabemos o que está nos esperando no caminho para lá, o que está nos esperando na próxima esquina. E diante disso, então, uma promessa como essa é extremamente confortadora para aqueles que creem, por mostrar que o Pai Celestial está com a sua atenção voltada para nós enquanto vamos. O Pai está conosco no caminho, e isso é o que realmente importa. Abraão, conforme observou algumas centenas de anos atrás um idoso puritano, Abraão saiu sem saber para onde ia, mas ele sabia com quem ele ia, e isso que importava, né? Ele não sabia para onde ia, mas sabia quem estava com ele. Nós sabemos também, né? Essa é então, meus irmãos, uma realidade para a qual a nossa mente pode se voltar quando lemos que Jesus disse que se pedimos, ser-nos-á dado, se buscarmos, encontraremos, e se batermos, a porta nos abrirá. O Pai se importa conosco, o Pai está prestando atenção em nós, o Pai está atento à nossa oração, o Pai está conosco no nosso caminho, na nossa jornada. Mas, meus irmãos, porém, entretanto, nós precisamos raciocinar um pouquinho mais. E esse raciocínio não pode ser simplesmente à luz do que nós pensamos
serem as nossas necessidades físicas ou materiais, e muito menos à luz dos nossos desejos, que muitas das vezes são puramente mundanos. Se assim o fizermos, aí nós poderemos ficar imaginando que tudo, absolutamente tudo, indiscriminadamente está incluído nessa promessa, quando na verdade o que a Bíblia nos ensina é que não é bem assim. Vamos entender. A Bíblia, meus irmãos, não ensina errado, a Bíblia ensina certo. Nós é que às vezes lemos errado, entendemos errado. E essa leitura errada nós a fazemos muitas das vezes porque nós somos sujeitos à influência dos nossos desejos egoístas e mundanos. Então, vamos raciocinar um pouquinho mais, pensando na questão da perseverança na oração, na questão sobre o que somos orientados, né? Observando aí o contexto, o que somos orientados a pedir, né? Principalmente, e no fato de que Deus, sendo nosso Pai Celestial, só nos dará coisas boas, e que coisas que jamais venham a desfavorecer o nosso progresso espiritual. Então vamos com isso em mente, né? Então vamos lá, primeiro vamos pensar aí na fala de Jesus, quando ele diz pedir, buscar e bater. Temos aí uma sequência, né, de palavras que indica perseverança na oração: pedir, buscar e bater. E também palavras que demonstram a intensidade espiritual do indivíduo, né, que o indivíduo deve ter. Ele tem que pedir, buscar, tem que bater. Então, o que Jesus está dizendo é que eu preciso ser perseverante na oração. Eu preciso ser perseverante na oração. É isso que Jesus está dizendo aí. Em todos os tempos, ao se considerar essas palavras de Jesus, a ideia que surge é de que tais palavras indicam a necessidade de haver perseverança na oração. Uma observação bem interessante que alguém fez é de que pode-se notar nessas palavras uma intensificação de esforço. Pedir é um esforço pequeno. Buscar já é um esforço um pouquinho maior, mais diligente, né? E bater, aí já é o ápice do esforço, o auge do esforço, né? E essa observação que esse alguém fez é bem interessante por também demonstrar a intensidade espiritual de uma pessoa, do crente, né? Aquele que age assim, aquele que não desiste porque crê, esse é o indivíduo que tem vida e caráter espiritual intenso. Muitas das vezes, meus irmãos, nós nem bem começamos a nos esforçar em buscar no Senhor algo, né? E nós já desistimos e às vezes até esquecemos. Não recebemos ainda uma resposta e já paramos de buscar o Senhor. Às vezes, meus irmãos, isso pode nos parecer estranho. Temos em algumas ocasiões que insistir com o Senhor, isso pode parecer estranho. E fato é que, ainda que nós possamos não entender, na Bíblia nós encontramos esse ensinamento. Não se trata de vãs repetições, mas de perseverança, tá? Pode ver lá Gênesis 32, pode ver Lucas 18, né, versos 1 a 8. Perseverança é requisito bíblico para uma, entre aspas, busca bem-sucedida em Deus. Então, primeira observação aí dentro dessa recomendação de ser persistente na oração é que a gente precisa pedir, buscar e bater, né? Ser perseverante na oração. Agora, meus irmãos, precisamos pensar no seguinte: perseverança na oração visando o quê? O que nós vamos pedir e buscar? O que Jesus está orientando a pedir e buscar? E bater para que se nos abra a porta para quê? Ou para onde? Então eu preciso pedir corretamente. Eu preciso ser perseverante em pedir coisas que contribuam para o meu progresso espiritual. É fato inegável, meus irmãos, que na Bíblia nós somos ensinados a pedir, buscar em Deus aquelas coisas de que nós necessitamos para bem viver nesse mundo. Nós vemos isso lá em Filipenses 4, nós vemos lá em Mateus 6, nós vemos em 1 Pedro 5, e o nosso texto aqui em questão também se aplica. Por quê? Porque o Pai dá boas dádivas aos seus filhos. Entretanto, meus irmãos, como eu já disse, né, tive a ocasião de dizer, disse anteriormente, aqui, Gurinha mesmo, né, nós precisamos ler corretamente, para não ficarmos pensando errado.
Se eu ler esse texto erradamente, sem considerar o seu contexto, então eu posso ficar pensando que tudo indiscriminadamente, incluindo aquilo que é só desejo pessoal e não necessidade real, tudo pelo que eu pedir, buscar e bater, Jesus tem que me conceder, porque ele disse que se eu isso fizer, alcançarei. Obviamente, meus irmãos, nós sabemos que em e para todas as nossas necessidades, podemos e devemos pedir, buscar e bater. E muitas delas ser-nos-ão dadas, acharemos e abrir-se-nos-ão. Porém, digo para os irmãos, não tudo necessariamente e nem tudo indiscriminadamente. Pode-se citar, por exemplo, o espinho de Paulo na carne, o espinho na carne de Paulo, né? 2 Coríntios 12, de 7 a 9. Está lá, você conhece o texto, né? O que era esse espinho na carne de Paulo? Eu não sei. Se você sabe, me diga depois. Será que era algo perturbador? Certamente que era, né? Que é chamado de espinho na carne. Um espinho na carne é algo perturbador. Quantas vezes Paulo orou para se ver livre desse espinho na carne? 3 vezes. Ele pediu, ele buscou, ele bateu, isto é, ele foi insistente, ele foi perseverante. E qual foi a resposta que ele obteve? Um não, não foi? Ele não obteve um sim, ele obteve um não. E por que ele obteve esse não? Porque Jesus disse, a minha graça te basta. O meu poder, Deus disse para ele, né? A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque ele permanecer com aquele espinho na carne seria mais proveitoso para ele espiritualmente, né? Evitaria uma possível queda do apóstolo Paulo. Então, não é necessariamente tudo, né? Nem indiscriminadamente tudo que Deus vai nos dar. Temos aí o exemplo do espinho na carne de Paulo. Tem também o exemplo de Tiago 4,3, pedidos feitos por motivos errados. Deus não concede, né? Os pedidos feitos por motivos errados. Então, esses dois são bons exemplos, né? Sendo que o primeiro é um exemplo de que não é tudo necessariamente, e o segundo, de Tiago lá, né? É o exemplo de que não é tudo indiscriminadamente. Mas há um pedido principal que está implícito no contexto, acerca do qual, desse pedido, se nós formos perseverantes, demonstrando assim que estamos realmente interessados, ser-nos-á dado. Qual é esse pedido? Por que Jesus profere essas palavras nesse ponto do sermão? O que tem a ver isso com o que ele estava ensinando? Então vamos pensar no contexto. O que Jesus estava ensinando, meus irmãos, sobre como devem viver aqueles que são seus, os bem-aventurados. O que Jesus estava ensinando? Algumas coisas aleatórias, né, que estão aí no contexto do Sermão da Montanha. Jesus estava ensinando que os seus têm que ser sal da terra e luz do mundo. O Jesus estava ensinando que a sua justiça, a nossa justiça, né, daqueles que lhe pertencem, deve exceder a dos escribas e fariseus. Jesus estava ensinando aos seus discípulos, aqueles que lhe pertencem, que a sua conformidade à lei de Deus não deve ser concebida apenas em termos de ações. Os pensamentos, os desejos e os motivos, isto é, aquilo que provoca as ações, são igualmente importantes. Jesus estava ensinando que não se deve resistir ao perverso, que se deve amar até os inimigos e orar pelos que perseguem, e por aí vai, né? Por aí vai. Todas estas coisas e muitas mais estão aí no contexto. E tudo isso nos mostra uma coisa. O que nos demonstra isso? Tudo isso que Jesus está ensinando no Sermão da Montanha nos mostra o elevado padrão que Deus exige daqueles que são seus filhos. Aqueles que são filhos de Deus não podem viver num padrão lá embaixo. O padrão é elevado, o padrão que Jesus exige é elevado. E nas palavras do Dr. Martin Lloyd Jones, assim que nos conscientizamos desse fato, começamos a nos sentir humilhados e começamos a perguntar: quem é idôneo para essas coisas? Como podemos viver à luz de tão alto padrão?
E não somente isso, mas também tomamos consciência da nossa necessidade de purificação. Percebemos o quão indignos e pecaminosos nós somos. E o resultado de tudo isso é que nos vemos como indivíduos totalmente incapazes e destituídos de esperança. E pensamos, como poderíamos viver o Sermão do Monte? Como é que alguém pode ter uma vida caracterizada por tão elevado padrão? Precisamos de ajuda e graça, mas onde podemos obter essa ajuda e essa graça? Eis a resposta. É o que Jesus diz aí. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Essa é a conexão correta. Essa é a leitura correta. Os evangelhos de nosso Senhor Jesus, meus irmãos, ou o evangelho de nosso Senhor Jesus, né? É glorioso demais. E diante desse evangelho glorioso, seremos insensatos se pensarmos poder alcançar o seu elevado padrão através da nossa fraca moralidade pessoal. O padrão que nos é apresentado por Jesus nos esmaga, a qualquer um de nós, até o chão, até o pó, e nos leva a perceber a nossa incapacidade e a nossa desesperadora necessidade da graça de Deus. Não temos, definitivamente não temos de nós mesmos o necessário para viver a vida que Deus quer que vivamos, mas Deus tem e disponibiliza a nós se pedirmos, se buscarmos e se batermos. Então, o que pedir e o que buscar? A força e a graça para vivermos o elevado padrão que Jesus exige de nós. Outra coisa, meus irmãos, a observar nessa recomendação da perseverança na oração, né? Deus é nosso Pai e só nos dá coisas boas, e Ele nunca erra. Então eu preciso compreender e aceitar que Deus, sendo meu Pai Celestial, só me dará coisas boas. Ele não me dará tudo necessariamente, e nem tudo indiscriminadamente, mas tudo aquilo que Ele nos der será bom. Tudo aquilo que será bom para nós, isso Ele vai nos dar. Ele nos dará, meus irmãos, coisas proveitosas, e a sua promessa literalmente é a seguinte: se lhe pedirmos essas coisas boas, como a plenitude do Espírito Santo, ou uma vida caracterizada pelo amor, pela alegria, pela paz, pela longanimidade, etc., e todas aquelas virtudes excelentes que podiam ser vistas a brilhar esplendorosamente na vida terrena de Jesus, Ele nos dará, se realmente quisermos ser mais parecidos com Ele, se realmente lhe solicitarmos essas realidades espirituais, então haveremos de ser abençoados. Se a buscarmos, haveremos de achá-las. Se batermos a porta dessas bênçãos, nos será aberta e haveremos de entrar no gozo dessas possessões. A sua promessa é que, se lhe pedirmos coisas boas, nosso Pai Celeste haverá de dá-las para nós. Então essa é a primeira recomendação. Sejam perseverantes na oração, mas entendendo, né? Qual é a coisa principal que a gente precisa pedir perseverantemente. A segunda recomendação, meus irmãos, versos 13 e 14, é entrar pela porta estreita. Entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, essa é a segunda recomendação: entrar pela porta estreita. A vida cristã, meus irmãos, ela é representada e deve ser apresentada como sendo estreita, apertada, desde o seu início até o fim, do começo ao fim. Não tem nenhum momento em que ela não seja estreita ou apertada. É muito importante destacar esse fato, porque ele é imprescindível no momento em que nós formos evangelizar alguém. Desde o princípio, a pessoa que está sendo evangelizada deve ser conscientizada dessa estreiteza. Ninguém deve ser enganado para entrar. Não devemos usar de artifícios fraudulentos. Foi assim que Jesus agiu, né? Um escriba, por exemplo, que disse querer seguir a Jesus, a esse escriba, Jesus, o que Jesus disse? Jesus diz assim: as raposas têm covis e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer dizer, a porta é estreita, o negócio é apertado, né? Jesus não o enganou. O Evangelho de Jesus, meus irmãos,
anuncia abertamente, sem qualquer transigência e abrandamento, que a vida cristã é algo que começa por uma porta estreita e apertada e continua por um caminho apertado. Desde o próprio começo, é absolutamente essencial que nós tomemos consciência disso. Mas por quê? O que é que faz da vida cristã uma vida apertada? Citamos apenas 3 razões. A primeira razão é que essa vida de verdade só é possível através de apenas uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é a porta das ovelhas, está lá em João 10. Ele é o caminho, está lá em João 14. Ele e só ele tem as palavras de vida eterna, está lá em João 6,68. Ele é o único nome, está lá em Atos 4,12. Ele e somente ele. Não há portas, não há caminhos, não há nomes. Há porta, caminho e nome, no singular. Então, essa é a primeira razão que faz da vida cristã uma vida apertada. A segunda razão pela qual a vida cristã é estreita, meus irmãos, é o fato de que, para se vivê-la, há coisas que deverão ser renunciadas. Coisas que deverão ser, entre aspas, deixadas do lado de fora, porque não podem passar junto conosco por essa porta estreita. Por exemplo, devemos renunciar ao mundanismo, isto é, a maneira de viver do mundo. Sendo assim, meus irmãos, muitas vezes até a companhia das pessoas com quem antes tínhamos certa comunhão, dependendo da pessoa e das suas práticas, precisam ser renunciadas. Se não em todas, pelo menos em muitas ocasiões, precisam ser renunciadas. Devemos renunciar o eu. O eu não passa na porta estreita. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Deve ser também o nosso lema, tá? Então essa é a segunda razão, né? Pela qual a vida cristã é estreita. Para se viver, há coisas a serem renunciadas. E a terceira razão para a vida cristã ser estreita é o fato de envolver lutas e sofrimentos. A Bíblia fala de lutas e sofrimentos, aflições. A experiência nossa também já demonstrou que há aflições, que há lutas, que há sofrimentos. E as próprias renúncias, muitas delas, implicam em aflições. Estamos envolvidos, meus irmãos, diz a palavra, em uma luta contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, tudo isso, desde o princípio até o fim, neste mundo, né, da vida cristã, e desde o princípio, as pessoas que vamos evangelizar devem estar conscientes disso. Não podemos enganar as pessoas, né? Agora, talvez você esteja aí se perguntando, se é assim, por que Jesus disse, está registrado um pouco mais à frente no capítulo 11, que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve? Aí a gente tem apenas 3 coisas para dizer. Primeiro, todas as lutas da vida cristã, não lutamos sozinhos. Jesus luta conosco e por nós. Segundo, Paulo, depois de considerar suas lutas e sofrimentos, ele diz que as aflições do tempo presente, não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Em outras palavras, tudo isso é muito leve diante da glória que aguarda aqueles que entram por esse caminho. E terceiro, observa o fim de ambos os caminhos. E o fim de ambos os caminhos revela qual, na verdade, é mais leve, entre aspas, e qual é mais pesado. Observa aí, pensa aí, qual é o fim? Qual é o fim do caminho desse mundo, o caminho que não é da vida cristã, o caminho do mundanismo, da vida sem Deus? Qual é o fim? É o inferno, né? Qual é o fim do caminho estreito, da vida cristã? É o céu, é a cidade celestial. Então, olhando lá para o final do caminho, qual que é mais leve, qual que é mais pesado? Considera aí, né? Então, entrem pela porta estreita e sigam pelo caminho estreito. Essa é a segunda recomendação que a gente tem no texto, né? E a terceira recomendação, meus irmãos, está nos versos 15 a 20, que é tomar cuidado com os falsos profetas. Diz aí, acauteláveis, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos
os conhecereis. Então essa é a terceira recomendação. Olha, tomem cuidado com os falsos profetas. O falso, meus irmãos, às vezes se parece com o verdadeiro, mas continua sendo falso, apesar das aparências, né? Claro que você sabe disso, né? Todo mundo sabe disso. Falso continua falso. Pode parecer com o verdadeiro, mas continua sendo falso. Entretanto, apesar de nós sabermos disso, às vezes somos enganados, dadas as semelhanças. Por isso é que Jesus diz: acautelai-vos. Eles, os falsos profetas, não vêm vestidos de lobos. Eles vêm vestidos de ovelhas. Eles parecem-se com ovelhas. Eles falam de Deus, eles falam de Jesus, eles falam do Espírito Santo, eles usam a Bíblia, eles pregam e ensinam, às vezes, muito bem algum determinado assunto que está na Bíblia. Então, acautelai-vos, disse Jesus. Nem tudo que parece é. Observem os detalhes. Não tem essa de dizer ou de pensar, o que, aliás, nós ouvimos muito, né? Que qualquer pessoa que fale, ou em qualquer lugar que se fale de Deus, de Jesus, essa pessoa ou esse lugar é bom. Está falando de Deus, está falando de Jesus. Meus irmãos, o falso pode se parecer com o verdadeiro, mas continua sendo falso. E é por isso que há muitos que viveram dizendo: Senhor, Senhor, que expulsaram demônios, que profetizaram em nome do Senhor e que fizeram muitas maravilhas. Jesus lhes dirá abertamente, está aí no mesmo sermão, né, da montanha: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então o falso, cuidado com o falso profeta, ele parece verdadeiro, mas ele continua sendo falso apesar das aparências, né? O falso, meus irmãos, apesar de ensinar muitas coisas corretamente e às vezes com excelente retórica, maneira de falar, né? De forma sutil, ensina outras coisas erradamente. Então, acautelai-vos. O falso, meus irmãos, porque não crê ou por outros interesses, deixa de ensinar algumas coisas fundamentais. Lloyd Jones, meus irmãos, destaca nesta palavra de Jesus a questão do disfarce, da sutileza. O falso profeta é perigoso por causa da sua sutileza. E a sua sutileza manifesta-se, dentre outros, no fato de ele não ensinar, ou pelo menos não ensinar devidamente aquilo que deveria ser ensinado e reensinado, por ser algo fundamental contido na palavra de Deus. E ele assim o faz porque ele mesmo não crê, ou porque o ensinamento não atende aos seus objetivos. Seus objetivos são outros. Às vezes é só pegar o dinheiro, né? Enriquecer. Então ele não vai ensinar determinadas coisas. Todas as doutrinas bíblicas, todos os ensinamentos têm sido alvo de falsos profetas. Mas no contexto imediato dessa parte do Sermão do Monte, o ensinamento que muitas vezes tem sido alvo de falsos profetas, tem sido atacado, né? É o da necessidade de se entrar por uma porta estreita e caminhar por um caminho apertado. Como tem sido atacado esse ensinamento? O falso profeta, a serviço dos seus interesses pessoais ou de sua descrença quanto a muito, se não tudo que diz a palavra de Deus, não vai ensinar que se deve entrar por uma porta estreita, que se deve trilhar por um caminho apertado. E se ensinar, pelo menos esforçar-se-á para que a porta não seja assim tão estreito e o caminho não tão apertado. Obviamente, meus irmãos, que eu não sou autorizado a fazer a porta mais estreita e o caminho mais apertado do que eles já são, realmente. Mas também não sou autorizado a alargá-los. Entretanto, a estratégia hoje é facilitar. Por quê? Porque se não facilitar, dizem alguns, as pessoas não vêm para a igreja. Porque se não facilitar, dizem alguns, a pessoa não fica na igreja. Porque se não facilitar, dizem alguns, a igreja não enche. Será que está certo isso, meus irmãos? Precisamos facilitar para as pessoas virem, para as pessoas ficarem e a igreja encher? Eu acho que não está certo não, né? Só que isso não significa que não podemos ter uma igreja cheia. Podemos ter uma igreja cheia de pessoas que
entraram pela porta estreita, que estão trilhando pelo caminho apertado, essa igreja há de ser uma bênção. Precisamos pensar, se não temos, por que não temos? Será que é porque as pessoas não estão dispostas a entrar pela porta estreita? Ou será que é porque nós estamos no, entre aspas, caminho largo no que respeita à evangelização dessas pessoas? Estamos folgados, nem aí para a perdição das almas delas. Precisamos pensar. Então aí estão, meus irmãos, as 3 observações, dessa parte 2, dessa lição número 13. Sejam persistentes na oração. Tomem cuidado com os falsos profetas. Eles são abundantes nos dias em que nós estamos vivendo e tem uma facilidade muito grande de entrar dentro da nossa casa, Através da internet, através da televisão. Então vamos estudar a palavra de Deus para não sermos enganados pelos falsos profetas. Tome cuidado com os falsos profetas. E qual é a outra recomendação? Entrar pela porta estreita, Na verdade, entrar pela porta estreita é a segunda recomendação. Então, sejam perseverantes na oração, entrem pela porta estreita e tomem cuidado com os falsos profetas. E que Deus abençoe as nossas vidas. Amém. Daqui a pouco, a parte 3 dessa lição 13.